E abra sua Bíblia na carta que escreveu Paulo aos Filipenses. No domingo passado, eu preguei sobre o tema Viva sem medo do futuro. Porque quem vive a alegria do Senhor não tem medo do futuro. E agora eu quero falar com você sobre o tema Reencontre o sentido da vida. Repita comigo: reencontre o sentido da vida. Abra em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que é o tema central desta epístola. Se alguém não sabe o tema central de Filipenses, é esse versículo, capítulo 4, versículo 4, que diz, vamos repetir juntos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. De novo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No verso que nós lemos, Paulo não faz um convite, mas uma convocação. Ele não faz um convite, mas ele dá uma ordem, é um imperativo. No grego a gente trabalha essas questões assim: o que é uma convocação, o que é um imperativo, o que é um convite. E esse é um imperativo, é uma ordem, dizendo que o povo do Senhor tem que ser um povo alegre. Pode até ter momentos de tristezas, pode até ter momentos de cabeça baixa, mas na sequência da vida, nós somos alegres. É característica do cristão perseverar na alegria. E Paulo não deixa uma opção, ele usa um imperativo, dizendo o cristão tem que ser alegre. Alegrai-vos, uma ordem. Pois bem, nessa epístola nós temos 4 capítulos. E nos 4 capítulos, 16 vezes aparecem os termos alegria, contentamento, satisfação, felicidade em suas derivações. E o que você imagina se você recebe uma carta com 4 folhas e nas 4 folhas você encontra em cada uma das folhas 4 vezes a palavra alegria, ou contentamento, ou felicidade? O que você imagina que essa pessoa que está escrevendo a carta está sentindo? Está alegre, feliz. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele está alegre, ele está feliz. Acontece que ele escreve esta carta não de um escritório, não de uma escrivania. Ele escreve a carta aos Filipenses de uma prisão domiciliar em Roma. Ele já tinha sido preso, levado para Roma. Durante a sua ida para lá, sofreu um naufrágio, sofreu uma picada de serpente venenosa e assim por diante. E quando chega em Roma, já chega como prisioneiro, já chega encomendado para ser julgado e logo em seguida decapitado. E é desse contexto que ele escreve sobre alegria. É dessa prisão domiciliar que ele escreve a carta aos Filipenses. E é interessante que Paulo, apesar das prisões, ele não, veja bem, as prisões não podiam conter o apóstolo Paulo alegre, feliz. As prisões não podem conter um cristão alegre, feliz. Porque da prisão ele escrevia cartas, ele consolava pessoas, ele orientava as igrejas, ele cantava salmos e hinos, como foi em Filipos, ele pastoreava as igrejas que, pela graça de Deus, nelas ele tinha influência. Ele preparava o melhor para os cristãos com os seus ensinos, com as suas doutrinas. E para Paulo havia uma razão de viver. Ele tinha descoberto o porquê da vida, ele tinha descoberto o sentido da vida. Aliás,
o conceito de felicidade e contentamento no Novo Testamento, e eu quero que você preste muita atenção agora, porque muitos cristãos da própria igreja nossa têm se confundido com esta realidade, com essa definição. Veja bem, contentamento, à luz da Bíblia, não é conforto, saúde, prosperidade financeira. Se nós pensássemos no Paulo assim, ele estaria falido. Se nós pensássemos em Jesus assim, no seu ministério, era um ministério de insucesso, e não como foi o ministério de Cristo ou como foi o ministério de Paulo. O conceito de felicidade no Novo Testamento, e que eu quero trazer para você hoje, tem a ver com o sentido da vida, tem a ver com o norte para a existência, tem a ver com a missão cumprida. Quem assim faz, quem assim entende, vai entender o que é ser feliz realmente, o que é estar satisfeito com a vida, o que é servir a Jesus com alegria, apesar das lutas e provações. Talvez você já tenha se perguntado: onde eu posso encontrar a verdadeira felicidade? Ou então, talvez já tenha perguntado isso: onde eu vou descobrir o sentido da vida? Descobrimos nesta epístola 5 princípios, 5 enunciados por Paulo que nos apontam uma vida completa, felicidade completa e o verdadeiro sentido do viver. O primeiro princípio, eu quero que você vá vendo comigo, deixe a sua Bíblia aberta. O primeiro princípio é o seguinte: explore os fatores proveitosos do sofrimento. Capítulo 1 de Filipenses, versículos 12, indo até o 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, quer dizer, fazer conhecido de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Explore fatores proveitosos do sofrimento. Isso é muito difícil, mas é uma realidade, é uma ordem para os cristãos. Os sofrimentos de Paulo não eram inúteis. Os sofrimentos de Paulo traziam frutos. E ele estava pensando mais nos frutos do que no sofrimento. Estava pensando mais no que o seu sofrimento iria gerar do que no próprio sofrimento em si. E as pessoas infelizes são aquelas que estão pensando mais no seu conforto, mais na ausência de sofrimento, do que no reino de Deus ou naquilo que as coisas podem contribuir apesar do sofrimento humano. Paulo encontra pelo menos 2 benefícios evidentes no sofrimento que ele teve nas prisões de Roma. O primeiro é que os cristãos eram desafiados a pregar com coragem, motivados pelo seu líder, pelo seu pastor, ou pelo seu bispo, Paulo, o apóstolo, até as últimas consequências. Os cristãos olhavam para Paulo preso nas prisões em Roma, olhavam para Paulo preso, algemado, aguardando o sentenciamento, aguardando a morte, e eles diziam: se Paulo está sereno, se ele continua pregando o evangelho, quanto mais nós que estamos livres, quanto mais nós que temos liberdade para sair, para falar, para testemunhar, para anunciar de Cristo. Esse é o primeiro fator que Paulo puxa, dizendo: o sofrimento não está sendo inútil, está sendo motivação para os crentes que estão me assistindo nas prisões. E também, o segundo fator, o segundo benefício, é que a cada 6 horas, um soldado diferente vinha e era algemado em Paulo. A prisão domiciliar era assim: ele estava preso numa casa assim,
com a alimentação regrada, sem poder sair, mas algemado a um soldado. Esses soldados eram chamados soldados da guarda pretoriana. Aliás, esses que estavam com Paulo algemados, eles estavam no último estágio de entrarem para a guarda do imperador César. Haviam pelo menos 9.000 soldados da guarda pretoriana quando esse texto está sendo escrito. E a cada 6 horas, Paulo tinha a oportunidade de, em 6 horas, falar de Jesus para um desses soldados, convertê-lo a Cristo. Esse soldado provavelmente iria servir na casa do imperador. Indo servir na casa do imperador, ele se tornava alguém influente para levar o evangelho. E quando Paulo escreve mais adiante, saudando, cumprimentando os da casa de César, provavelmente ele está se referindo a esses guardas que foram evangelizados de 6 em 6 horas e que se tornaram os mentores do trabalho, os pioneiros do trabalho da igreja em Roma. Então, as prisões não eram inúteis. A cada 6 horas ele tinha a oportunidade de falar de Jesus para alguém. A cada 6 horas ele tinha a oportunidade de falar para alguém do amor de Cristo, do evangelho transformador, da graça, da misericórdia de Deus. As algemas poderiam ser motivos de vergonha, ou de revolta, ou de desespero para Paulo, mas Paulo as vê como contribuição para a expansão do evangelho. Sabe, você pode ser feliz quando você encontra motivações adequadas para o sofrimento que está vivendo. Tem gente que vive algum tipo de sofrimento, seja na saúde, seja no trabalho, seja nas questões profissionais, seja nas questões familiares, nas questões pessoais, íntimas, ou nas questões existenciais, seja lá qual for. Mas eu quero te dizer que quando você encontra um motivo para dizer glória a Deus no meio disso, você encontrou a verdadeira felicidade. Aleluia! Nós, os crentes, somos muito chorões, e a gente quer sempre que Deus resolva as nossas dores de barriga de imediato. E é interessante que algumas pessoas no passado tiveram sofrimentos e conseguiram tirar proveito desse sofrimento. Como, por exemplo, os cristãos que trabalham lá no Djibouti, no nordeste da África. Djibouti, o 8º país mais pobre do mundo e o 13º país em perseguição aos cristãos. Sabe aquelas atrocidades dos filmes, como aquele filme Caçador de Pipas, aqueles filmes que tratam do mundo muçulmano? Aquelas atrocidades todas acontecem lá. E quando eu estive lá visitando missionários no Djibouti, um missionário que estava junto conosco, aliás, a missionária Nazaré, ela disse: está vendo aquele campo de futebol? Quando acontecem uns campeonatos, lá no intervalo de jogo, sabe qual é a atração no intervalo de jogo? É entrar com uma caminhonete cheia de gente condenada à morte e matar, fuzilar, e eles aplaudem como sendo um espetáculo. E entre eles alguns que estão sendo mortos porque se tornaram cristãos. E eu perguntei como a igreja cresce nesse país. Ela disse, parece estranho. Ela disse assim: nós os brasileiros nunca vamos entender isso, pastor. Eu disse, por quê? Ela disse, porque a igreja cresce da seguinte forma. Uma mulher, quando fica doente, vai ao hospital. Se ela é muçulmana, ela
fica triste, entra em desespero, o marido a abandona, a religião a abandona, e na proximidade da morte, essas mulheres se sentem totalmente desamparadas, choram, entram em desespero. Mas quando uma mulher cristã da igreja fica doente e vai para o hospital, essa mulher chega no hospital, ela ri, ela sorri, ela canta, porque no hospital é o único lugar onde os muçulmanos têm a liberdade de falar o que quiser, de pregar o evangelho, de orar, porque lá eles dizem, quem está aqui está com um pé na cova, outro na casca de banana. Então, para que ficar controlando aqui a religião? Deixa esse pessoal. E quando uma mulher crente vai para o hospital, ela sorri, ela ri, ela fala de Jesus, e as pessoas perguntam, por que você está sorrindo? E ela diz, porque na minha religião nós sabemos que se morrer aqui nós vamos encontrar com Cristo para a eternidade. E aí falam do evangelho, pregam o evangelho, ganham almas para Jesus. E o trabalho de evangelismo é feito a partir do sofrimento, a partir da doença, a partir da internação de alguém. Quando a gente descobre que com as nossas mazelas, com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, nós podemos tirar proveito disso e trazer algo de bom para o próximo ou para o reino de Deus, nós encontramos uma face da felicidade. Veja bem, eu, algum tempo atrás, comecei a conhecer os vídeos de um homem, de um corredor, de um atleta chamado Salvatore Andibo, italiano. Nas décadas de 80 e 90, ele se destacou, foi campeão mundial várias vezes, antes dos quenianos se tornarem os mandantes, os dominantes das corridas de longa distância. Ele foi o último dos europeus a ter este sucesso, esse grau de sucesso. E ele estava contando o seguinte numa entrevista. Ele disse, eu comecei a correr porque era muito doente. Eu comecei a correr porque não servia para nada mais. Ele sofria como que é o nome daquela doença dos desmaios, epilepsia, isso, obrigado. E no seu sofrimento, um médico numa consulta disse à sua mãe, coloca esse menino para fazer algum esporte, coloca ele para fazer alguma coisa. Aí ele começou a jogar futebol, e jogando futebol, seu treinador descobriu que ele tinha mais fôlego e mais velocidade do que os demais, e resolveu investir no trabalho dele, no fôlego dele e tudo mais. E aí ele se tornou um campeão por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença. E só parou mais adiante, 2 décadas depois, porque a própria enfermidade não permitiu ir mais adiante. Existem pessoas que descobrem fatores benéficos, fatores positivos na sua dor. E quem assim vive feliz com a vida. É o desempregado que vai dizer como Jó, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É aquele que está no luto da perda, que vai dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou então é aquele que no meio da enfermidade vai dizer, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ou então vai dizer nas decepções da vida, como Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer encontrar a verdadeira felicidade? Quer encontrar o verdadeiro sentido para a vida? Então, explore fatores proveitosos
no sofrimento, nas adversidades da vida. Não interprete seu fracasso como um fim. Não interprete suas dores como a derrota. Não interprete o seu sofrimento como uma sina, como uma maldição, como pesar da mão de Deus. Não. Segundo princípio, entregue a vida por uma causa maior. Entregue a sua vida por uma causa maior do que a vida. E é interessante que eu tenho descoberto isso agora, por esses tempos, de que a nossa vida nada é, de que nós nada temos, viemos a esse mundo para viver no máximo 90 anos, 80 anos. E por que não entregar esse tempo para uma causa que faça realmente a diferença para muitas pessoas, para o reino de Deus principalmente? Veja o capítulo 2, versículos 17 e 18. As declarações de Paulo. Não fuja dessa perspectiva. Ele está ensinando como os cristãos podem ser felizes. Ele está compartilhando a sua felicidade e desafiando a igreja de Filipos a mesma coisa. Capítulo 2, versículos 17 e 18. Ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele fala de alegria, mas antes ele fala de ser entregue por libação. Sabe o que é libação? Alguns aqui vão entender. Sabe quando o cara vai lá no boteco e pede assim: me dá uma cachaça, né? Aí ele ganha aquele copinho, sabe aquele copinho? Alguns aqui sabem. Tá ali, Alguns sabem. Aí ele despeja um pouquinho assim e diz: isso aqui é para o santo, certo? É o derramar por libação. É o oferecer em sacrifício de. É o derramar alguma coisa em sacrifício de alguém, de um santo, de uma entidade, sei lá. E Paulo diz: eu estou sendo oferecido, a minha vida está sendo derramada no altar de Deus. Eu estou indo embora, em termos de saúde, em termos de vida, em termos estou sendo oferecido, mas me alegro nisso, porque é por vossa causa, ele diz, é por causa do Evangelho, é por causa do reino de Deus. Escute isso, o conceito de felicidade no Novo Testamento, volto a repetir, não é bem-estar como a pós-modernidade prega, ensina. Isso é conceito reducionista, de gente que quer viver apenas o seu ego, apenas para si, apenas para acumular, apenas para ter. A missão é muito maior do que o ser. No dia 1º de fevereiro de 2003, a lançadeira espacial Columbia desintegrou-se quando estava retornando à atmosfera, a 64 quilômetros de altura, numa velocidade de 21 mil quilômetros por hora, e seus tripulantes, 5 homens e 2 mulheres, morreram imediatamente com aquele acidente. Era a última viagem das 28 viagens que a Columbia fez. O mundo assistiu estupefado à tragédia, e dali a algum tempo, um brasileiro que estava se preparando para ir numa missão espacial, foi entrevistado pela Rede Bandeirantes e perguntaram a ele, o Marcos Pontes, que hoje é ministro da Ciência, perguntaram a ele: escuta, mesmo com o acidente que aconteceu, mesmo assim, você vai
ele disse assim: eu vou. Eu vou porque a missão é maior do que o homem. A missão é maior do que eu. E eu vou encarar o desafio. Todos nós cristãos temos que entender isso. A missão é maior do que nós. Se você tem uma missão a que dedicou a sua vida, ela é maior do que você. Se você tem uma causa pela qual entregou a sua vida, ela é maior do que você. Pessoas que vivem sem causa vão viver sem objetivos, apenas defendendo a sua vida, apenas defendendo o seu bem-estar. Levam os dias e são infelizes, são incompletos, são tristes. Quando falo sobre isso, eu não tem como não me lembrar de um querido irmão. Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus em Curitiba, o irmão Rosa. Hoje ele é o pastor Rosa, na época ele era presbítero. Ele definiu que iria entregar a sua vida pela evangelização nas penitenciárias e presídios de Curitiba. E ele, ao longo da sua vida, durante décadas, levava material, evangelizava, falava de Jesus, implantou igrejas dentro dos presídios, treinou obreiros, numa época em que os presídios eram tão violentos como hoje, e sem nenhuma presença da igreja. E ele foi um dos pioneiros nisso. Começaram a trabalhar com a evangelização e com o trabalho de treinamento para que daqueles detentos saíssem homens de Deus transformados, remidos pelo sangue de Jesus. Entregar a vida por uma causa fará com que você seja completo, fará com que você diga ao final dos seus dias: valeu a pena. Fará com que você diga: eu lutei por uma causa e a causa deu frutos. Ou então, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, como o apóstolo Paulo disse. Ou então, como Jesus na cruz do Calvário, quando disse: está consumado, está terminado. Eu fui até o fim, até o último passo, até o último centímetro que era o meu desafio de ir. Muitos vão passar pela vida, mas não vão poder dizer: está consumado. Não vão poder dizer: eu combati o bom combate, porque não combateram. Não vão poder dizer: valeu a pena viver, porque não valeu a pena. Viveu apenas para si. Sabe por que os países mais ricos do nosso planeta são os que detêm os maiores índices de suicídio? Justamente por causa disso. Onde os jovens dizem: eu vou estudar nas melhores faculdades porque o governo vai me dar. E depois eu vou sair para um emprego que já vai estar determinado para mim. Já vou poder sair da faculdade e escolher para onde eu vou. E depois eu vou construir a minha vida, e depois eu vou casar, e depois vou ter filhos, e depois eu vou educar os filhos, e depois eu vou fazer aqui a minha aposentadoria, e depois eu vou viajar pelo mundo, conhecer alguns lugares, e depois acabou. É tudo muito previsível, porque não existem causas pelas quais as pessoas dão a vida. Encontre uma causa pela qual valha a pena viver. E digo mais, essa causa pode ser um ministério aqui da igreja. Pode ser algo aqui que você pode fazer pelo reino de Deus, na obra de Deus, aqui no bairro, aqui nas redondezas, aqui entre o povo de Deus, aqui nas congregações. Você pode entregar a causa, a vida, por uma causa. O terceiro princípio: supere as interferências do passado. Capítulo 3, versículos 13 e 14. Veja comigo, irmãos, capítulo 3, 13 e 14. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado,
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para ser feliz, você tem que se desvencilhar das mágoas, das correntes, das cadeias do passado. E Paulo está dizendo isso na Epístola da Alegria e ensinando como os crentes podem ser alegres. Paulo tinha motivos para viver tomado de remorsos. Afinal, ele foi perseguido pelos cristãos, ele foi perseguido pelos judeus, ele foi traído pelos seus patrícios, ele tinha ressentimentos porque foi abandonado por aqueles que ele treinou e discipulou para o evangelho. Ele sofreu naufrágios, ele sofreu apedrejamentos, ele sofreu prisões, ele poderia ter o coração trancado. Num momento qualquer de alegria, de vislumbre, ele poderia tranquilamente dizer: eu não acredito nisso, eu sei o que eu vivi. Mas não, ele toma uma decisão determinante. Ele diz: eu esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para as que estão adiante de mim. Aleluia! Já viu aquelas pessoas que não conseguem se desvencilhar do passado? Já viu, por exemplo, aquelas mulheres que dizem assim: olha, eu nunca esqueço disso. Dia 24 de fevereiro de 1986, às 14 horas e 37 minutos, meu marido apontou o dedo para mim e disse isso e disse aquilo, e eu não esqueço, isso está guardado muito claramente aqui. Eu lembro até a roupa que ele estava usando. Sabe, essas pessoas vão se adoentar, vão viver infelizes, vão ter doenças psicossomáticas, que são aquelas que vem para o corpo, mas a raiz está aqui na alma. Dores de cabeça, dores de coluna, de estômago. O médico não encontra qual é o problema, mas a pessoa está sempre reclamando lá. Ou então aquele homem que diz assim: olha, a vida era para estar bem diferente. Se eu não tivesse pedido a conta naquela empresa, naquele dia, naquela data, por causa daquele meu colega, eu hoje estaria bem, hoje nós estaríamos melhor aqui na família, mas eu não consigo me perdoar. Todos nós cometemos erros e enganos ao longo da vida. A gente tem que se perdoar e continuar em frente, levantar a cabeça e seguir para o futuro. Levantar a cabeça e dizer: bom, errei no passado, vou fazer diferente no futuro, em nome de Jesus, e a vida prossegue. Isso é felicidade. Pessoas que se amarram ao passado são infelizes. Você só encontra sentido para a vida quando se liberta das correntes, algemas e cadeias do passado. Quarto princípio: viva acima das circunstâncias. Capítulo 4, versículos 11 e 12. Veja comigo. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo está dizendo: quer ser feliz? Viva acima das circunstâncias. A felicidade de Paulo não está dependendo do ter. A grande mentira de Satanás é querer dizer que você vai ser feliz quando tiver o que ainda não tem. Veja bem, essa é uma das grandes mentiras do mundo consumista, do capitalismo selvagem que nós vivemos, onde todos querem vender uma imagem que não existe para vender um produto que não é aquele e que vai trazer uma felicidade que não é real, que é descartável. A grande mentira de Satanás é dizer que se você possuir algo que ainda não possui, aí vai ser feliz. E eu vejo muitos crentes fazerem isso, ou dizerem isso. Ó, se eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz.
Aí o cara sua, trabalha, luta pela casa própria, luta para comprá-la, dar a entrada, casal, vai, se esmera, junta, vende algumas coisas para ter a entrada e calcula as prestações. Agora nós podemos ter a casa própria. Entram dentro da casa, é o grande dia de receber a chave. Aí vão para a casa nova, a casa própria, a casa dos sonhos. Estão felizes até o dia que olham assim por cima do muro e veem que na casa do vizinho tem uma baita piscina. E aí diz assim: poxa, a gente podia ter uma piscina. Aqui, essa felicidade já virou passado. E agora já vem um alvo pela frente. E depois que tiver a casa com piscina, ainda vai precisar da churrasqueira, da cozinha gourmet, vai precisar... E nunca a felicidade vai ser constante, alcançada na sua vida. A mesma coisa que o cara que compra um carro. Ele vê aquela enorme propaganda na TV do carro que ele diz: é esse o carro que eu quero, é esse o modelo. Olha que modelo, olha a suspensão, olha como ele responde, olha quantas marchas tem. Puxa, é esse o carro, né? Ele se dirige sozinho. E aí luta, se endivida, compra, vai no dia que tira o carro assim, vai lá na Avenida Esmeralda. Lá parece que é o sabe, ele coloca assim aquela luz baixa, né? Liga o som, aquele monte de luzinha assim, e vai e volta. É o lugar do desfile do marilhense, né? Aí essa felicidade só vai durar uns 2 anos, porque de repente ele volta para casa e diz para a esposa: olha, saiu um outro modelo que agora tem uma luzinha a mais lá no painel. Tem uma lá que é alaranjada. Enquanto não tiver esse carro, não sabe, é essa a minha felicidade. E se comprar, dali um tempo vai precisar de outro e outro. Paulo está dizendo: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância. Não projete a sua felicidade naquilo que você não tem. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o que Deus deu. Se Deus der mais, seja feliz com o mais que Deus der. Sabe, mas não faça disso o seu projeto de vida, o ter. Quando você diz como Paulo: as minhas realizações não dependem nem da abundância, nem da escassez. Eu estou feliz com o que tenho, estou feliz com Jesus, estou feliz com o céu, estou feliz por poder servir as pessoas. Sabe, esses são os maiores valores, e aí você encontra a verdadeira felicidade. Em quinto e último lugar, último princípio: viva o temporal sem perder a perspectiva do eterno. Capítulo 1, versículo 20, a última parte do versículo 20. Indo até o 23, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Falando de alegria, ele fala de vida e fala de morte. Versículo 21, portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Veja bem, na epístola aos Filipenses, aparece 16 vezes a palavra alegria. Mas também aparecem 14 vezes a palavra, a expressão em Cristo, ou no Senhor. E 3 vezes aparece a expressão dia de Cristo, falando do dia
do julgamento final. Então Paulo não perdia a perspectiva de estar feliz aqui na terra e estar com os olhos na eternidade. Para ele era indiferente viver com Cristo aqui ou viver com Cristo no céu. Também era indiferente para ele viver aqui na terra ou viver a vida eterna com o Senhor. E nós cristãos, para sermos alegres, felizes, completos, satisfeitos, precisamos entender que vivemos aqui, com os pés aqui na terra, mas com os olhos no céu. Vivemos aqui, mas com a perspectiva da eternidade. Isso é viver feliz. Vivemos aqui nesse mundo, mas aguardamos o céu. Vivemos aqui nessa vida temporal, finita, mas aguardamos o infinito, o eterno, a eternidade. E quando assim vivemos felizes aqui. Vivemos sabendo que esta vida, quer com alegrias ou tristezas, quer com ganhos ou perdas, mas nós vamos um dia estar eternamente com Deus. Os homens que vivem a vida como um fim nela mesma, vivem o aqui para aqui, vivem o agora para o agora, vivem como se nunca fossem morrer, como se nunca fossem enfrentar o juízo de Deus, como se nunca fossem enfrentar o trono de Deus, como se nunca fossem encarar a eternidade, e se desesperam. Basta vir qualquer oscilação econômica e se desesperam, porque a vida está enraizada apenas aqui. Quer ver como a vida é frágil? Dia 12 de setembro de 2001. Dia 11 de setembro de 2001, você sabe o que aconteceu, né? O atentado das Torres Gêmeas. Dia 12, o dia seguinte, 24 horas depois, uma rede de televisão dos Estados Unidos da América estava lá no ponto zero e a repórter teve autorização para passar alguns passos da fita para lá e ela, fazendo a reportagem, ajuntou assim, em tempo real, na reportagem ao vivo, 3 papéis que estavam no chão, no meio dos escombros. Um papel era o orçamento da ampliação de uma empresa que tinha sede ali, numa das torres. O segundo papel era o rascunho de um contrato, a minuta de um contrato. E o terceiro era um lembrete, com o número de um telefone e embaixo dizendo ligar amanhã. O orçamento da ampliação nunca aconteceu, porque a empresa desapareceu naquele dia. O contrato nunca foi redigido. O amanhã, para retornar a ligação, não existiu para quem escreveu o lembrete. Nós devemos viver esta vida na perspectiva da eternidade. De que vamos encontrar com Jesus, sim. De que existe juízo final, sim. De que existe céu e inferno, sim. De que existe um além, sim. De que precisamos estar preparados para esse encontro com Deus, sim. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí, frente à realidade da eternidade, os valores mudam. Os valores mudam, não interessa se aqui na terra, veja bem, 5 minutos após a sua morte, não vai ter nenhuma importância o tipo de vida que você teve com relação ao seu status adúltero. Se você possuiu uma fortuna de 500 milhões de reais, ou viveu apertado, não vai fazer nenhuma diferença isso 5 minutos após a morte.
5 minutos após a morte não vai fazer nenhuma diferença se você andava a pé ou se andava de BMW. Não vai fazer nenhuma diferença se você comia caviar ou comia feijão com arroz todos os dias. Não fará nenhuma diferença se usava roupas de grife ou usava roupas seminovas, usadas. Não vai fazer nenhuma diferença se tirava férias lá em Dubai ou tirava no quintal da sua casa. 5 minutos após a morte não vai fazer nenhuma diferença se você cursou na melhor universidade desse planeta ou se conseguiu apenas a fazer o ensino fundamental. Não fará nenhuma diferença se você teve um sobrenome de influência na cidade ou se o seu sobrenome é desconhecido. Não fará nenhuma diferença, mas fará sim toda a diferença se nessa vida você amou a Jesus, se você entregou a vida para Jesus, se você vivia em oração, se você temia Deus, se você viveu o presente com a perspectiva do céu, se você amou o próximo. Isso sim fará diferença. Isso fará toda a diferença. Não as futilidades da vida. São alegrias passageiras. A alegria eterna está justamente em viver com os olhos na eternidade. Portanto, viva o temporal, viva esta vida com os olhos na eternidade. Eu quero convidar você a ficar em pé nesta hora. Há uma diferença muito grande em viver feliz ou ser feliz de vez em quando. Quando nós, como cristãos, somos felizes, nós podemos até ter nossos momentos de tristeza, mas temos uma vida de felicidade e satisfação em Cristo. Talvez você esteja buscando isso. E o que Paulo nos ensina através da inspiração divina dessa epístola é: explore os fatores proveitosos do sofrimento. Entregue a sua vida por uma causa. Supere as interferências do passado. Viva acima das circunstâncias. Viva o temporal sem perder a perspectiva do eterno. Quem vive assim, vive o presente com felicidade e satisfação. Aleluia. Vamos orar por isso? Curve a sua cabeça. Eu gostaria de nessa hora nós orarmos e termos um momento de oração também por aqueles que precisam de oração. Aqueles que hoje precisam orar e entregar a Deus as suas inseguranças, os seus dilemas, e precisam dizer: Senhor, de hoje em diante eu quero um encontro real com a verdadeira felicidade.